Irmãos, eu acho que o pastor Samuel foi muito bom comigo e me deu um tema muito legal. Eu acho que ele deixou os mais polêmicos e complicados com o nosso irmão Regis, glória a Deus por isso, e me deu um mais tranquilo, aquele mais legal de se conversar. Muito obrigada, pastor Samuel. Amei o tema. Nós vamos falar sobre o quê, irmãos? Vamos falar sobre o amor. Olha que maravilha. O amor. A carta de João, ela está permeada por esse tema, sobre o amor. Só que quando a gente começa a aprofundar sobre isso, a gente percebe que tem coisas que a gente acha que sabe e não sabe. Que acha que pratica do jeito certo e não pratica. Então, são essas questõezinhas que nós vamos tentar, em nome de Jesus, orientada pelo Espírito Santo dele, tentar lapidar para que a nossa caminhada cristã seja exatamente como Cristo espera que sejamos. Então, nem tudo que se fala sobre o amor é exatamente aquilo que a Bíblia diz que é. Acho que foi semana passada ou essa semana, não lembro direito, eu vi um vídeo falando sobre tudo, se tiver amor, ok. Será que é exatamente assim? Ou será que a nossa visão sobre o que é o amor é deturpada? E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes que a gente possa falar, vamos pedir àquele que traz à luz todas as coisas para que se estabeleça a presença dele e a gente possa ser direcionada por ele. Não somente quem está aqui na frente, porque eu já disse, Senhor, que não seja eu nem as minhas palavras, porque eu de mim mesma não sei nada, mas que principalmente os nossos corações sejam terra fértil e boa, aceitável para que a palavra dele possa entrar e dar frutos. Eu queria que a irmã Jéssica orasse ao Senhor por isso. Bom dia, gente. Senhor, eu quero te dar graças, Pai, por esse dia, pelo privilégio que nós temos e liberdade de poder nos reunir para aprender mais da Tua Palavra. Jesus, nesse momento, que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que a Tua Palavra venha entrar e permanecer, criar raízes e dar bons frutos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Cláudia, que o Senhor continue a usando, Pai, e que ela continue sendo instrumento em Tuas mãos e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através dela aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 3. A gente vai dar continuidade exatamente onde o Regis parou. E a gente vai começar a partir do 11. 1 João. Será que eu tirei? Vamos fazer assim, ó, nós temos do versículo 11, a gente vai ver até o versículo 24. Eu estou com uma luz aqui que de vez em quando me atrapalha de olhar. E aí eu vou querer que vocês façam a leitura. Eu vou colocar o microfone aqui na ponta e, à medida que lê um versículo, passa para o próximo para ler, ok? Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vai passando, tá bom? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida.
e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Onde que está? Ah, não estou enxergando. Tudo bem. Vamos lá. Irmão, por favor, o 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém. 19. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amém. Okay. 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Amém. 22. E seu mandamento é este, 22, perdão. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém. 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Ok. Pastor Fernando, último. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Quanta preciosidade, né? Nesses versículos. A gente vê várias questões. Conseguimos, o erro não estava ali, estava aqui. Quanta coisa a gente pode ver nesses versículos, e aqui a gente começa uma parte muito prática da nossa vivência cristã. É aquilo que Deus espera que vivamos no nosso dia a dia, na igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, em todo lugar, que é o amor um para com os outros. E João, ele diz assim, eu não estou trazendo um mandamento novo, isso não é um mandamento novo. Isso é o que vocês ouviram lá desde o início. O próprio Jesus, ele veio falando que esse é um dos maiores mandamentos. Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente, tem umas partes assim, tão profundas nesses versículos, esse mesmo que fala, nós sabemos que já passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Uma das evidências da salvação em Cristo, de você ter passado da morte para a vida, é a prática do amor pelo irmão. Dá para entender a profundidade disso? O amor aos irmãos é a evidência da salvação. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Mas como é a prática desse amor? Alguém? Como deve ser a prática desse amor? Não gosto de dar aula sozinha mesmo, de verdade. Quem não se manifesta, eu voluntariamente peço para que ele fale. Vamos lá, sala de aula, todo mundo me ajudando. Como deve ser essa prática? Como você faz essa prática? Erivan, olha.
demonstrando de forma prática o amor que vem de Deus, né? Não só de aparência, mas na prática, no dia a dia. De várias maneiras. Fazendo o bem, ajudando. Tem um versículo anterior que fala: se você vê o seu irmão em dificuldade e não ajuda, você não está vivendo esse amor. Porque, acho que isso já está até regulado para mim, vamos trocar. Esse aqui eu acho que eu... Porque, às vezes, a gente fala muito e faz pouco. Quando a gente vai pegar um exemplo, e a gente vai falar muito sobre isso, o exemplo de Caim e Abel. Muitas das vezes, a gente fala de algo que não pratica. Então, é muito fácil a gente dizer que o verdadeiro amor é você amar o irmão, praticar, demonstrar. Como? Em ações práticas. Como? E não é só, e é também ajudando financeiramente, sim. Porque aquele que vê o irmão passando necessidade pode ajudar e não ajuda, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Esse peca. Então, aquilo que está ao nosso alcance de fazer, a gente não faz. Eu posso aliviar a dor do meu irmão, eu tenho como fazer isso. Se eu não faço, eu estou em pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Aquele que vê o seu irmão precisando da ajuda e não ajuda, você está sendo negligente nessa questão de amar o irmão. E aí a gente não vai somente para essa área. Hoje em dia, irmãos, há uma carência tão grande de que as pessoas deem para o outro o seu tempo. Você não precisa ser uma pessoa abastada financeiramente para ajudar o outro. Às vezes, a maior necessidade que o outro tem e a maior expressão de amor que ele espera do outro é que você pare e o escute. É que você simplesmente pare e o escute. E hoje, nessa correria e loucura que está o mundo, ontem eu fiquei meio impactada, assim. A minha primeira cliente do dia era uma avaliação, eu não conhecia a pessoa, nunca tinha visto, fiz a avaliação do jeito que deveria ser feito, mas eu vi um vazio tão grande naquela alma, tão grande, que eu não consegui deixar ela sair dali daquele jeito. E eu falei para ela: olha, eu posso fazer tudo isso aqui, mas se esses seus traumas que estão em você não forem sarados, nada disso serve para nada. Na hora, ela desabou a chorar. E aí ela começou a abrir o coração. E no final eu orei por ela. Mas, assim, são pessoas que a gente vê que têm uma carência de saber que é amada, porque tem alguém que manda uma mensagem e diz assim: estou orando por você. Isso é uma expressão de amor. Isso é amor na prática. Esses últimos 2 meses, eu acho, 2, 3 meses, né, Cris? 2 meses. Eu vinha passando por uma situação de saúde e tudo mais, e tinha um grupo ali muito forte orando com relação a isso. E eles não estão aqui, mas eu achei muito engraçado o pastor Marcos, que ele disse assim: nós fizemos o exame junto com a Cláudia. Todos nós fizemos o exame junto com a Cláudia. Isso é você sentir a dor do outro, ao ponto de se colocar no lugar do outro e expressar o seu amor pelo outro de uma forma de dizer assim: irmã, estou aqui, estou orando por você, estamos juntos nisso. E às vezes a gente fica assim: ah, mas a expressão de amor é só quando eu posso ajudar financeiramente. Não é. Não é isso. E a gente vai ver detalhadamente algumas outras questões, mas eu queria já tirar isso de foco, porque isso todo mundo já sabe muito bem, e foca muito nisso. Eu vejo aquele versículo da viúva pobre, que Jesus estava no templo observando as ofertas. E o rico depositou. E a viúva foi lá e deu. E Jesus falou assim: ela deu mais do que qualquer um. Por quê? Por que será que Jesus falou que ela deu mais do que qualquer um? Lúcia? A gente vai falar, vai ser um bate-papo aqui, espontaneamente ou não. Lúcia? Era só o que ela tinha, né? Então, ela deu tudo dela. Não havia sobra. Podia ser que era tudo e depois dali não ia ter mais nada. E, às vezes, tem um irmão que está precisando de algo
que para ele vai fazer muita diferença, que é o seu tempo. E a gente diz assim, eu não tenho tempo. Minha vida está em uma correria. E é esse tudo que você dando vai faltar para você, que vai mostrar na prática a sua doação de amor, que talvez Deus esteja requerendo. E que está muito em falta hoje em dia. Porque nós vivemos um mundo egoísta demais, onde as minhas necessidades são prioridades. E eu não me importo tanto com o outro. Até sim me importo em palavras, mas não em ações. De dizer assim, pastor Samuel, pode contar comigo. Aí o pastor Samuel diz assim, estou precisando, eu vou ligar para a Cláudia. Então, pastor, eu estou tão ocupada. Então, na palavra, eu estou totalmente disponível, mas na prática, eu já não tenho tanto tempo. Eu já não tenho tanto tempo. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Por que Caim matou Abel? Olha, nem preciso mais soltar. Alguém falou, João, quem foi que falou aí? Por que matou? Inveja. Inveja de quê? Inveja de quê? Inveja da oferta? Inveja do coração? A luz que... Vamos entrar sobre isso, porque compara muito Caim com a geração de hoje. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Caim era do maligno e matou o irmão. Ele não matou o irmão e por isso era do maligno. Ok? Não foi a partir do momento que matou o irmão que ele se tornou do maligno. Ele era do maligno e por isso matou o seu irmão. E há uma diferença gigante aí. E por que matou? Porque as suas obras eram más. E os de seu irmão eram justas. Porque as suas obras eram más e os do seu irmão eram justas. Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Algo palpável, possível de se mensurar. De fato e de verdade. E não somente de palavras. Jô, quer falar? Eu ia contar uma história que eu contei lá no grupo de comunhão um dia, que foi um tapa na cara, né? Eu estava no intervalo, acabando o intervalo na escola, encontrei uma professora amiga e falei, e aí, tudo bem? Ela virou para mim e falou, essa pergunta é retórica ou é de verdade? Tipo, eu posso realmente te falar? Como eu tinha batido o sinal, eu fui sincero com ela, eu falei, não, foi retórica. Porque era o que tinha. Pesado, mas a gente vive assim, né? Exatamente. E quando ela falou isso, é tipo assim, eu posso realmente te falar ou você não está com tempo para isso? Era mais ou menos isso que ela estava falando. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Sempre que, principalmente lá no meu início da conversão, quando eu lia esse texto de Caim e Abel, eu achava meio que injusto, porque eu dizia assim, mas assim, os dois ofereceram, e por que ele rejeitou a de um e não rejeitou a do outro? Porque, e aí tem várias correntes teológicas, várias questões, há quem diga que é porque um era sacrifício de sangue, o outro não era sacrifício de sangue, enfim. Mas pelo que a gente vai discorrendo sobre a Bíblia, a gente percebe que nesse versículo mesmo, ele é muito pontual. Ele diz assim, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Em que suas obras eram más? Como essas obras eram más? É possível você oferecer um sacrifício a Deus dentro dos padrões estabelecidos e mesmo assim essas obras serem más? Sim ou não? De que forma? Eu não sei o nome da irmã, mas é a irmã aqui. Jô, traz aqui para ela. Dani. De que formas?
Gente, ó, é uma sala de aula. Se vocês quiserem que eu peça para o pastor parar de gravar, ele para. Mas eu queria que vocês tivessem liberdade de falar. E como professores, a gente costuma dizer que o melhor lugar de acertar e errar é na sala de aula, onde a gente pode corrigir. E aquilo que eu não souber, o pastor está por aqui, a gente chama ele, tem o pastor Samuel também, e eles me ajudam. Mas eu queria que vocês tivessem essa liberdade de falar e colocar para fora, porque isso aqui é prática cristã. A gente precisa exercer isso no nosso dia a dia. E a gente precisa sair daqui sem dúvidas. Não sou a dona da verdade, mas tem muita gente aqui que pode me ajudar com relação a isso. Vocês querem ter liberdade, eu peço para parar a gravação? Ou dá para... Vamos lá. Fiquem tranquilos, irmãos. Fiquem tranquilos. Isso é amor na prática. Na prática. Dani. Pelo coração. Se o meu coração está em Deus, está puro, está... Puro não, né? Porque eu acho que... Mas se o meu coração está em Deus e quer agradar sempre, a minha ação vai ser boa. Agora, se o meu coração não está em Deus, está só em coisa ruim, por mais que eu faça o certo, o meu coração está ruim. É exatamente isso. Por isso que eu gosto da ajuda de vocês, porque vocês sabem demais, gente. A aula fica mais rica. É exatamente isso, irmã. É exatamente isso. Porque Deus é aquele que faz o que com o nosso coração? Sonda. Ele sonda. E ele diz que ele não vê como o homem vê. Então, às vezes, vocês podem ver aqui em cima uma perfeição. Eu lembrei de uma coisa. Vamos falar, né? Sabe aquelas igrejas... Acho muito bonito, mas assim, você pode estar na paleta de cores ideal, com a harmonia perfeita com a coloração, mas se o coração não tiver com a intenção correta, esse sacrifício, essa oferta, assim como a de Caim, não será aceita. Por mais bonito que pareça, por mais eloquente que o pregador seja, por mais bela que a voz seja de quem está ministrando o louvor, porque Deus sonda o coração. E mais do que isso, a motivação, a intenção desse coração. O Regis falou, não foi na aula passada, acho que foi na aula retrasada, que quando chegar esses pregadores que chegam aqui, amados e não sei o quê, né? Como que está o coração dele? Aquilo é de fato e de verdade? Deus é aquele que sonda corações. Por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque as suas obras eram más. Será que foi a obra do sacrifício em si? Ou a forma como essa oferta foi ofertada? Como estava o coração dele? Como que a gente sabe, ou como que a gente pode, sabe não, né? Mas como a gente pode ter indícios de que a motivação é boa ou não? Deus, ele é perfeito, né? Nessa situação de Caim, eu vejo ele fazendo algumas coisas que a gente podia aplicar isso na nossa prática do dia a dia. Ele vê a oferta dos dois e ele fala. Diante do que ele fala, os dois se posicionam. Quando alguém faz algo e o seu coração está enegrecido, geralmente uma repreensão afasta. Porque é coração rebelde. Afasta. Ele não corre para a correção, para o perdão. Ele corre para a rebeldia. Muitas das vezes, até quando a sua intenção é boa. Porque muitas vezes no nosso meio, não só aqui na igreja, eu falo de uma forma geral, muitas vezes acontece o seguinte, eu falo uma coisa, até dentro do casamento mesmo. Vou usar o exemplo de casamento, fica até mais fácil. Eu falo uma coisa com uma intenção e o meu marido escuta outra completamente diferente. E há um erro de comunicação entre os dois. E, apesar de eu ter dito algo com o coração tranquilo, ele entendeu de uma forma completamente diferente. Leve isso para casamento, escola, trabalho, igreja, relações de amizade. Baseado no que ele entendeu, ele vem conversar comigo. E se o que ele entendeu não foi muito bom, talvez não venha tão manso. Difícil, né? O Erivan não vem tão manso. Mas, enfim, vamos supor que... ele disse que lá em casa eu brigo sozinha. Ele nunca entra na briga.
Eu brigo sozinha, ele nunca entra na briga. Mas supomos que aí ele vem para rebater aquilo que eu falei diante daquilo que ele entendeu, e não necessariamente daquilo que eu falei. Se a minha intenção não era aquela, eu vou ouvir e vou dizer assim, nossa, ele entendeu isso. Não, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Não foi nesse sentido que eu falei. Mas, se o que eu falei tinha veneno mesmo, ou eu aumento a briga, ou eu afasto e crio ressentimento com aquela pessoa. Então, é fácil você perceber as motivações quando você é colocado à prova em algumas situações. Quando Caim fez isso, Deus o repreendeu. E, na hora, ele não recebeu muito bem aquela repreensão. Tanto que terminou consumando com o assassinato do irmão. Vamos caminhar para isso. Mas, de início, gerou no coração dele a inveja pelo irmão. O que o irmão fez, que agradou o coração de Deus, não gerou nele o desejo de se espelhar naquilo e fazer a mesma coisa e mudar suas motivações. Não. Gerou um ódio pelo irmão ao ponto de ir lá e consumar o assassinato. Mas isso tudo começou no coração, o que foi gerado. Existem coisas, irmãos, que não precisa partir para a prática. A partir do momento que já é gerado no coração, já tem várias implicações, porque Deus é aquele que sonda o coração. Então, tem orações que a gente faz que muitas vezes a gente não consegue respostas dela porque as motivações não são corretas. Existem demonstrações que a gente diz que é de amor, que não são. Que não são. Caim, ele tinha palavras doces e ações traiçoeiras. Irmão, vamos passear no campo. E o coração envenenado, já planejando o assassinato dele. E quantos irmãos, às vezes, chegam e dizem assim, oh, minha irmã, como eu amo você, tenho orado por você. E, às vezes, puxa uma conversa, e, às vezes, chega até com um presentinho, mas, na verdade, é pura curiosidade, ela só quer saber da sua vida, ela não está interessada em fazer o bem para você. É só curiosidade, ela só quer saber. Ou destilar venenos depois. Sabe aquela pessoa que todo mundo que você diz assim, ai, fulana, nossa, fulana, você não sabe. A pessoa não tem problema, mas todo mundo tem. Todo mundo tem um problema, porque ela gosta de saber da vida de todo mundo para saber. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, muitas vezes, a gente já passou por tantas dessas coisas que a gente termina blindando o nosso coração. E aí a gente comete um outro erro. A gente não se permite vivenciar esse amor em comunidade. E aí a gente permite que ações de outros ou vivências passadas não nos deixe desfrutar daquilo que Deus quer. Uma igreja que vive em comunhão, em unidade, onde o amor é a marca da salvação, expressão da salvação. Onde um ama o outro como ama a si mesmo e expressa isso através de várias outras coisas. E a gente se bloqueia dizendo assim, não, já me feriram muito, já fizeram muito isso, e a gente se fecha e não se permite mais viver isso. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu lembro que teve um dia, eu não lembro direito qual foi a frase, mas em uma reunião com a Cris e as meninas, a gente falou sobre a questão de gratidão e ingratidão. Então, tocando nesse ponto que eu falei agora, sempre que for fazer algo, a gente tem que ter duas coisas em mente. Nunca esperar em troca. Fazer porque você entende que é o seu papel como cristão, demonstrar amor pelo outro, porque geralmente a ingratidão ela acontece. E aí, quando ela vier, você diz assim, mas não era minha intenção de receber em troca. Eu fiz porque a minha obrigação como cristã é demonstrar o amor de Cristo para com os meus irmãos. E aí a gente evita muitas outras questões. Opa, peraí. Eu passei ali, não passei aqui. 4 níveis de relacionamento. Primeiro, o homicídio, o ódio, a indiferença e o amor. A única diferença entre o nível 1 e 2, que é o homicídio e o ódio, é o ato
exterior de tomar uma vida. A intenção interior é a mesma. Então, aquele que não faz, mas no seu coração já cogita fazer, já pecou. Nesse caso, ele consumou, o ódio dele se transformou em um homicídio. Mas muitas vezes a gente tem gerado coisas no coração e alimentado coisas no coração que não chega a uma via de fato com o outro, mas só o fato de estar alimentando aquilo no coração já é pecado. O contraste do amor, e aí a gente tem o maior exemplo de amor, e é o versículo super tradicional, né, que Deus deu o seu Filho em amor ao mundo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A primeira coisa que João deixa claro é que a mensagem apostólica acerca do amor fraternal não era uma novidade, como a pregação dos falsos mestres. A gente ouviu recente sobre a pregação dos falsos mestres, que eles se ensoberbeceram como novo ensinamento. No caso do amor, já era algo que vinha de uma mensagem antiga e que não deveria se apartar disso. Jesus chegou mesmo a dizer que o amor é o maior dos mandamentos. Vamos ver Mateus 22, 34, 40. Elza, pega Mateus 22, 34, 40. Cris, pega Romanos 13, 9. Bruno, acertei. Gálatas 5, 14. Mateus 22, 34 ao 40. Romanos 13, 9. Gálatas 5, 14. Podemos? Pode. Os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 14, lá atrás. Só está reforçando aquilo que a gente falou, e é o ensinamento do próprio Cristo e dos apóstolos. Então, ele está dizendo, isso não é novidade, isso é antigo, vocês já deviam estar nessa prática. Pois toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se cumpre em uma palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foram os pecados de Abel que inflamaram seu ódio, mas as virtudes. A retidão de Abel atormentava Caim. Assim também o mundo odeia a igreja, não porque a igreja esteja nas trevas, mas porque ela está na luz. Vocês já vivenciaram? Claro que não, né? Uma amizade, um relacionamento, conhece alguém, ninguém aqui passou por isso, que não gosta de alguma coisa, não porque aquilo é ruim, mas porque ela não chega naquele ponto e a inveja termina fazendo com que ela não goste do que o outro faz. Tipo, vamos exemplificar para ficar melhor. Não gosto de estar na igreja quando o Jô está ministrando louvor, porque eu sou péssima para cantar e a voz belíssima dele me incomoda, porque eu não consigo chegar nisso. Deu para entender?
quando a luz do outro enegrece o seu coração. Quando você não consegue olhar para aquilo, se alegrar com o outro e dizer assim, nossa, que legal, que dom maravilhoso, que Deus continue o abençoando, porque através desse dom Ele consegue abençoar a minha vida e a vida da igreja. E, em vez disso, a gente gera uma inveja por aquilo, ao ponto de dizer assim, e aí a gente faz de uma forma consciente ou inconsciente, de dizer assim, não tem nada a ver. E aí começa a colocar defeito. Não, mas ele grita demais. E aí começa a colocar... Às vezes não é porque você vê o defeito, mas é porque você não vê aquela qualidade em você que você queria. E aquilo começa a te alfinetar. E, em vez de gerar em você o desejo de se espelhar, gera em você o desejo de se afastar. E isso aconteceu com Caim. Era de dizer assim, espera aí, Deus se agradou do sacrifício dele e não do meu. O que ele fez que eu não fiz? O que eu preciso me espelhar no meu irmão, ao ponto de eu querer imitá-lo para também agradar o coração de Deus? O que eu tenho que observar na vida dele, que pode ser um exemplo para a minha vida, ao ponto de eu também agradar o coração de Deus? E não gerar inveja, trazer ódio ao coração ao ponto de fazer uma coisa dessa. O amor, ele transforma situações e te aproxima de Deus e do irmão. Ele não te afasta de Deus e do irmão. Muitas vezes, quando nós somos exortados e quando estamos errados, a gente tem a tendência de espanar, de sair, de não querer ouvir. Porque aquilo doeu, feriu. E muitas vezes tinha que doer e ferir mesmo, porque a gente está errado. A Bíblia fala que a palavra, ela é a espada de dois gumes, ela vai e divide. E quanto mais aquilo me incomoda, quando eu venho para a igreja e o meu ego é só massageado, beleza. Mas quando aquela palavra vem de encontro ao meu coração, em coisas que eu preciso mudar, e eu ouço aquilo e acho que aquilo não é para mim, ou pior, não concordo com aquilo porque o que eu estou vivendo está completamente fora daquilo, e isso gera em mim um bloqueio para continuar na igreja ou em convívio com os meus irmãos, o problema não está na palavra. O problema está no meu coração endurecido. O problema está quando eu não olho para aquilo e quero entender que é o melhor para mim, e eu quero moldar o meu coração aquilo que Deus quer. Deus, ele não procura como Caim, né? Ele fez o ritual certinho, ele foi lá, ofereceu a oferenda e tudo mais. E muitas vezes a gente está dentro de um padrão religioso muito certinho, mas com o coração totalmente fora das Escrituras. E aquele que sonda os corações não recebe o culto, não recebe o nosso culto. O nosso culto. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, senta nos bancos, até levanta a mão, fecha os olhos, chora, e as motivações que estão ali não são aquelas genuínas que Deus espera do adorador. Porque Deus busca adoradores que o adore em espírito e em verdade. Mais do que expressão dessa adoração. A expressão ela é um resultado disso. Mas se for meramente teatro, aquele que conhece e sonda o coração, não recebe. E aí a gente vai olhar e vai dizer, mas estava dentro do padrão. Eu cheguei no horário, eu levantei, eu cantei, eu ouvi a palavra. E por que Deus não recebeu o meu culto? A minha oferta, como foi com Caim? Porque Ele sabe como está o seu coração. E uma das coisas que ele fala é que se você vai ofertar, que conserte primeiro com o irmão. E se o meu coração não está ok com isso, a minha oferta não é aceita. Nem as minhas orações. Nem as minhas orações. Caim, ele era religioso. Ele fazia oferendas a Deus. Seu ódio brota nesse contexto da prática religiosa. Que perigo, irmãos. Que perigo. Quando o nosso coração é tomado por um sentimento ruim dentro da própria comunidade. Dentro do próprio convívio.
Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito e não da forma que Deus espera e orienta que façamos. Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. Hoje à noite é noite de ceia, e uma das recomendações é, antes de ceiar, examine-se o homem a si mesmo, e coma, e beba, e participe da mesa. Não é ao me examinar, me excluir da mesa. Examine-se e coma, beba, participe. Porque o nosso coração rebelde, como eu falei no início, uma vez que é exortado, tende a se afastar e não se aproximar. O contraste do amor, que é esse que a gente leu de 11 a 15, né? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos, já foi esse, peraí, eu que estou no slide errado. João diz que não devemos amar segundo Caim. Por isso que a gente falou tanto de Caim. Por quê? A comparação em João é, não amem segundo Caim. Então, há um exemplo a não ser seguido. Há uma orientação, por isso que a gente falou tanto sobre ele. Há uma orientação, há um protótipo ao qual eu não devo me identificar e não devo seguir esse exemplo. João diz que não devemos amar segundo Caim. O amor de Caim era dissimulado e falso. Ele estava presente nos lábios, mas não no coração. Não foram os pecados de Abel que inflamaram seu ódio, mas as virtudes. A retidão de Abel atormentava Caim. Que triste, né, irmãos? Que triste. Quando a gente vê que aonde o amor deveria permanecer, o que permanece é a inveja, por conta do coração, aonde os meus lábios falam algo, mas o meu coração não. Irmã querida, e por trás, quando sai, diz, nossa, você não sabe o que ela fez. Está ali para saber tudo, mas para depois soltar veneno. Uma língua venenosa e maldosa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo isso como aquelas raposinhas que entram no meio da plantação para destruir. Vem sutil, sorrateiramente. E é o que a gente tem que tomar mais cuidado, porque assim como Caim, era uma aparência e umas palavras doces, mas com ações terríveis. Terríveis. Meu Deus, já. Gente. Eu acho que eu perdi o meu daqui. Vamos lá, vamos ler lá da frente. Vamos examinar um pouco mais da vida de Caim. Gênesis 4, 1, 16. Enquanto eu encontro aqui, pastor Fernando, Gênesis 4, 1, 16. Eu acho interessante que esse slide que está aí, quando eu ouvi a pregação do pastor, eu não lembro se foi de domingo ou foi de quarta, eu até tenho aqui anotado, os tópicos são bem parecidos. O que ele falou está bem parecido com esse slide. Os tópicos não foram tirados da pregação dele, já estava pronto, mas quando eu ouvi a pregação dele, eu achei muito parecido com outras palavras do que está aí. Eu vou até abrir também o meu esboço do que eu tinha feito sobre o que ele falou, e eu achei bem interessante. Pastor. 4, do 1 ao 16, né? Isso. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquire um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado?
E por que descaiu o teu semblante? Uma pausa, pastor. Repete um pouquinho esse versículo onde Deus começa a falar. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem... Deus, ele advertiu Caim, ele percebeu que aquilo enfureceu Caim, e ele chama Caim para uma conversa. Por que você está assim? Qual o problema? O que aconteceu? Continua, pastor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Pausa novamente. Aí é como se ele dissesse assim: Caim, se você tivesse feito a coisa certa, ia estar tudo ok. Algo não estava tão bem. Por isso que o pecado está aí na porta, está batendo no teu coração. Se você deixar esse ódio tomar conta de você, vai dar ruim. Ele foi orientado antes de acontecer o pior. Continua, pastor. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pausa. Às vezes, a gente está extremamente irado com o outro pelo que o outro nos fez. E você pode parar e analisar essa situação. E não agir pelos seus impulsos e sentimentos, que é o que a gente mais faz. E dar lugar à ira. E terminar fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. E muitas vezes Deus manda pessoas, a sua própria palavra, ou conversa direto dizendo: cuidado, olha o caminho por onde você está indo. A gente vê muito pessoas que estão indo em um caminho que são caminhos de morte. Deus envia pessoas para conversar com essas pessoas e dizer: cuidado. Não precisa ser como o Regis falou semana passada, retrasada, não lembro, o profeta. Basta você analisar, ter um mínimo de conhecimento de Deus, você vai ver que aquilo ali vai dar ruim. O passo que a pessoa está dando está levando ela para o abismo. E muitas vezes, mesmo diante de orientações, e na maioria das vezes bem claras, bem específicas, a pessoa se deixa tomar pelo seu emocional, pelo seu sentimento, pela sua fúria, e diz assim: não quero saber, eu estou certo. Continua, pastor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Pausa novamente. E mesmo depois de ter sido consumado, o que Deus faz? Dá mais uma chance. Chama de novo. O que aconteceu? Deus não sabia? Claro que sabia. Quantas vezes a gente chama os nossos filhos? Eu faço isso lá em casa. O que aconteceu? E eu quero ouvir dela, ou eu quero ouvir dele. Deus fez a mesma coisa, ele sabia. Continua, pastor. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanha o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Mais uma pausa. Irmãos, vocês veem uma atitude de arrependimento? Não. De dizer assim: Senhor, pequei, deixei que o ódio dominasse o meu coração, e como não consegui ser igual, a luz dele me ofuscou, e dominado por esse sentimento, eu pequei, me perdoa. Ouvi isso em algum momento? Repete, pastor Fernando, por favor, o último versículo que você leu. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença.
hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Como se dissesse assim: ok, vou fugir da tua presença, não vou estar mais diante de ti e está tudo certo. Vou para o mundo, viver do jeito que o meu coração me manda viver. Porque a luz da palavra traz à tona a escuridão que tem no meu coração. Então, prefiro me afastar. Porque há um ditadozinho que a gente ouve muito aí que diz que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então, ou o meu coração se converte, reconhece o erro e quer cada vez mais, porque a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E a gente não vê na atitude dele em momento nenhum isso. Por que a gente está chamando a atenção para isso, irmãos? Somos pecadores, não vivemos na prática do pecado, em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas diante de uma situação que a gente vem a errar, como é o nosso coração? Qual é a nossa conduta diante de Deus? É se rebelar e se afastar e cada vez ir para mais longe dele ou buscar nele a reconciliação e o pedido de perdão? Pastor, até aí já... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração e é isso que Deus quer. O coração do adorador, mais do que a expressão que você demonstra publicamente da sua adoração. E uma vez que esse coração está alinhado com o coração de Deus, os seus atos e ações, ele resplandece que você é salvo, porque você mostra esse amor nas suas ações com o outro. Assim como as obras não salvam, mas ela é uma demonstração da sua fé, o amor ao próximo é uma demonstração de que você é salvo e por isso você ama o seu irmão. Mas não o amor, como a gente vê aí, desalinhado à palavra. Porque se o meu amor está vinculado a algo que a palavra condena, eu já estou afastado de Deus. E eu amo o mundo e não o Deus que nos salva no mundo para nos tirar, para conviver no mundo, mas almejando o céu. Ele não vai nos tirar do mundo uma vez que somos salvos, e nós vamos conviver com tantas coisas que tem aí, mas eu não posso me contaminar com isso. E eu não posso começar a amar essas coisas e dizer que se o maior mandamento é o amor, e uma vez que eu amo, eu estou vivendo esse mandamento, quando o amor não está colocado nas coisas corretas. De dizer, vamos levar um exemplo para o casamento. Casamento é aliança com o seu cônjuge e com o próprio Deus. E uma vez que somos casados, eu preciso honrar essa aliança. Mas aí eu comecei a me apaixonar por outra pessoa. E em nome desse amor, eu quebro uma aliança? E a gente muitas vezes vive uma vida de promiscuidade com o próprio Deus. Onde eu digo que o amo, mas as minhas práticas não é com as coisas que Ele quer, e sim com o mundo do qual Ele já me resgatou. E eu quero continuar lá, amando as coisas do mundo. Deu para entender? Esse slide, eu não lembro se foi a pregação, foi dia 28. O dia 28 foi domingo ou foi quarta? Eu anotei a data, eu não anotei o dia. O pastor Reinaldo pregou em 3 tópicos. O primeiro, ele diz assim... Domingo? Domingo. O primeiro tópico, ele falou assim: viver uma vida independente de Deus, sem se preocupar com o coração de Deus. Viver uma vida independente de Deus, sem se preocupar com o coração de Deus. Zaqueu, exatamente. Zaqueu estava querendo viver uma vida independente de Deus, sem se preocupar com o coração de Deus. Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Às vezes eu quero prestar a Deus o culto do jeito que eu acho que tem que ser, e não do jeito que Ele exige que seja. Não performático, mas de coração. Porque Ele quer o adorador, o coração do adorador. Segundo tópico que o pastor falou, ele falou assim: viver uma vida interessada no divino, mas sem saber quem é Deus.
Viver uma vida interessada no divino, mas sem saber quem é Deus. Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. Eu quis fazer do jeito que eu acho que tem que ser, independente das motivações do meu coração. Irmãos, estar aqui na frente é uma responsabilidade gigante. Quer seja estudo, quer seja ministração, a Cris sabe das minhas lutas quando eu tenho que estar aqui. Mas é muito fácil você emocionar uma plateia. É muito fácil. É muito fácil. Porque com uma boa oratória, você emociona uma plateia. E no final, você pode arrancar aplausos. E há uma diferença muito grande entre o talento que você tem para falar e a unção que Deus ministra na sua vida, para que o que você escute gere transformação. Porque se gerar só emoção, você ouviu um bom preletor. Mas se isso conseguir gerar transformação, o Espírito Santo atingiu o seu coração. E quando a gente está diante do Senhor, prestando um culto, a gente precisa examinar o nosso coração. Eu estou fazendo para Deus ou eu estou fazendo para as pessoas? Eu quero ser reconhecida pelos outros ou eu quero ser aprovada por Deus? Ele sabe da minha insuficiência, das minhas fraquezas, das minhas limitações. E mesmo assim, Ele olha para o meu coração e Ele diz assim: filha, eu sei da sinceridade da sua adoração. E é isso que eu quero. Mesmo que não seja da melhor roupa, a maior oferta, o maior dízimo, porque dízimo não tem grande e pequeno, ele é 10%, né? Então ele é nivelado. Que não seja com show pirotécnico, mas o seu coração. Senhor, a minha irmã, quando ela vem orar, ela grita, ela esperneia, babá. Eu não sou assim. Eu sou aquela que fica ali, quietinha, caladinha. Como que está o seu coração? É isso que Ele quer. Como que está? É sincero? A sua oração é sincera? Ou tudo isso é para chamar a atenção dos outros e mostrar uma espiritualidade vazia? Porque Caim, ele estava em um contexto de ofertas a Deus e mesmo assim o seu coração não estava alinhado com o dele. E quantas vezes a gente está na igreja e o nosso coração não está aqui? Viver uma vida interessada no divino, mas sem saber quem é Deus. Entrando e saindo da igreja, vindo aos cultos, participando da EBD, mas mesmo assim não conhece quem é esse Deus. Caim quis prestar o culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. De dizer, será que as minhas intenções, diante de tudo que eu faço, ou que eu não faço, só o que eu sinto e presto ao meu Deus, é sincero? As minhas orações diante de Deus, como que está? É motivada por ódio e raiva, ou é por um sentimento de dizer assim, Senhor, como é difícil essa situação? E eu acho que raramente alguém está 100% ok, tudo bem, sem problema. Se tiver, glória a Deus. Eu passei por bastantes aí esses dias. Mas a certeza que tem no nosso coração de que nada é maior, nada supera o poder de Deus. Independente das minhas limitações, das minhas dificuldades, Deus é soberano. Nada foge do seu controle. E eu acho que essas certezas que... A gente está falando sobre inabaláveis, né? Verdades inabaláveis, que é o tema da EBD. Essa é uma verdade que tem que ser inabalável no nosso coração. O meu culto, as minhas ofertas a Deus, elas são sinceras? Ou elas são simplesmente... a gente tem uma expressão que agora me fugiu, que é para que os outros vejam, né? Para que vejam que eu sou santa, para que veja que eu tenho intimidade com Deus, que eu tenho uma vida de devocional. Se você estiver fazendo para agradar homens, se a expressão de amor ao próximo for simplesmente para agradar o seu coração ou mostrar que você é boazinha, também não tem valia de nada. Uma situação de uma tia minha, né?
onde tem amor, o amor que Deus fala para nós termos com o outro, eu vejo que não tem espaço para o egoísmo e para o orgulho. E, recentemente, até coloquei no grupo, né, a gente teve a perda de um tio, e ele era muito querido, né, e muito, assim, novo, 51 anos e tal. E essa minha tia, irmã dele, eu lembro que um dia eu falava assim para ela tem um salão, e eu falava assim, ai, não, tia, mas você precisa pensar em você também, porque você sai cansada daqui. E ela ia na casa dele, limpava a casa dele, ia buscar ele na porta dos bares, orava por ele, internou, ele saiu, continuou com o vício do alcoolismo, e ela não desistia, ela saía e ia lá, cuidava, levava comida e tudo mais. E, às vezes, a gente se pega, assim, no egoísmo, que a gente acha que o amor é pensar em nós primeiro, quando a palavra de Deus fala que Ele amou primeiro. E aí, eu falei um dia isso para ela, eu falei assim, não, mas você tem que pensar em você, você vai ficar doente. Ele não está querendo ajudar. E ela olhou para mim e falou assim, não, Jéssica, isso não é amor. Então, enquanto eu puder, eu vou fazer. E quando ele faleceu, né, assim, foi algo que já fazia 3 dias que ele não bebia, ele estava se reconciliando com a mulher que tinha separado e tudo mais. E ele era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, a não ser a ele mesmo, né? Então, você falando do amor, me veio isso à cabeça, né, que eu aprendi muito com essa minha tia, né, que apesar de ser cristã, e foi ela que me apresentou o evangelho quando adolescente, eu olhava para ela assim lá no velório e tudo mais, eu falei assim, isso é amor, né? Ela demonstrou o amor em atitude. Então, ela não foi egoísta, né? E o amor não egoísta, ele traz um sentimento de paz tão grande. De você dizer assim, eu fiz o que precisava ser feito. Independente de qualquer coisa. Eu fiz o que precisava ser feito por amor. Não buscando recompensa, não para me aparecer para os outros, não para que os outros... Nossa, olha o que ela fez. Porque hoje em dia é engraçado, né? Quando você faz o que você deve fazer, as pessoas acham que o que você fez foi surreal, porque ninguém faz. Então, o que deveria ser normal passa a ser extraordinário. Eu vivi uma situação que o pessoal falava assim, gente, mas é isso, todo mundo deveria fazer, assim, é isso. Terceiro ponto que o pastor falou foi viver comprometido com Deus. Gente comprometida com Deus conecta com o irmão. Caim pensou que podia separar o culto da vida. Essa outra parte, ignore. Caim pensou que podia separar o culto da vida. Caim achou que diante de Deus e da oferta dele, ele podia fazer ceninha, teatro, e depois viver do jeito que ele achasse melhor. Às vezes a gente acha que aqui na igreja a gente pode viver de uma forma e expressar um amor de um jeito que lá fora, na prática, na realidade de vivência, de fato, não acontece. E Deus não vê você só quando você está na igreja. Ele está com você em todo o tempo. Então, Ele te sonda o seu coração, não só quando você está louvando, adorando e levantando suas mãos, mas em todo o tempo. Desde o acordar até o deitar. Caim rejeitou a exortação de Deus, como o pastor leu. Ele, ao ser confrontado, ele preferiu rejeitar. A exortação de Deus produziu nele endurecimento e não quebrantamento. E aí a gente percebe qual é a motivação do coração quando você é confrontado. A virtude de Abel o afligia mais que suas próprias fraquezas. Amizade nos gestos e morte nos pensamentos. Quantas vezes a gente diz que amamos o irmão quando a nossa expressão não é de verdade fato? Há um interesse nosso por trás, mesmo quando a gente não percebe ou não quer perceber. O amor não é causa da salvação, mas ela é evidência da salvação. A gente já viu que em alguns versículos antes, quando fala que o amor evidencia que você é salvo. Erivan, está com a Bíblia aí? Jéssica. 1 João ainda 3, 16, 18. A gente já leu, a gente só vai reforçar. O amor é conhecido pelo que dá e não pelo que toma. O amor de Cristo não foi apenas de palavras, mas, sobretudo, de ação. Podemos dar a nossa vida pelo irmão em termos de serviço e cuidado. Foi o que eu falei lá no início. Não necessariamente a nossa expressão de amor ao outro e de serviço ao outro é só com questões financeiras, mas eu posso demonstrar amor ao meu irmão naquilo que eu posso dar para ele, naquilo que eu tenho condições de fazer, que é com os nossos serviços.
servindo ao irmão com os meus dons e os meus talentos e com o cuidado que eu tenho com a vida dele. Às vezes faz uma diferença gigante você ligar para alguém e dizer assim: irmão, posso passar e te levar para a igreja? Precisa de carona? Terminou o culto, olha o pessoal aqui com o bebê lá fora e diz assim: irmã, você vai para casa como? Quer carona? Expressão de fato e de verdade, ação. Sair só da teoria e vamos para a prática. Aquilo que eu posso fazer ao ponto de demonstrar esse amor. Jéssica. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor ele é muito cantado, muito falado, muito cheio de poesia, mas muitas vezes quando a gente vai para a prática do amor, ele se torna mais difícil. Quantas pessoas, às vezes passando por um momento de dificuldade em casa, quer seja de saúde, financeiro e tudo, não está esperando que o irmão chegue e cubra o valor financeiro. Se puder, amém, glória a Deus. Mas muitas vezes o que vai fazer diferença na vida do irmão é você dizer assim: irmã, tenho orado por você, sincero. E você está realmente colocando aquela vida diante do Senhor para que Deus possa abrir e abençoar. Ou diante de uma doença na família que abala quem está doente, como todos os outros, a pessoa percebeu o carinho e o amor que o outro tem com você, e dizer assim: a Jéssica já passou por isso, eu também, eu acredito que muitos irmãos, de ver o carinho das irmãs, eu estou no grupo das mulheres, então fica mais fácil de exemplificar com isso, de ver as mulheres orando por aquilo, e você se sente amparado em oração como uma expressão de amor. E dependendo da situação ou da pessoa, termina expressando de uma outra forma. Mas, às vezes, uma palavra que você não fala faz muita falta para um coração que está ferido. E, muitas vezes, a expressão de amor seria orar por aquela irmã ou simplesmente dizer: irmã, tenho orado por você. Sei que é difícil, não consigo resolver, mas estou junto com você em oração. Eu já fui muito abençoada com isso e tento, na medida do que posso, também fazer. Porque eu sei como faz diferença. E às vezes a gente acha que amar o outro, expressar esse amor, é só com uma questão financeira. E quando eu não posso fazer de uma forma financeira, eu negligencio todas as outras formas de fazer isso. E não abençoo. Viver comprometido com Deus, o último tópico do pastor. Viver comprometido com Deus. Gente comprometida com Deus, com certeza, também está com seu irmão. Podemos dar a nossa vida pelo irmão em termos de serviço e cuidado. Não há ninguém tão pobre que não tenha o que oferecer, nem tão rico que não tenha o que receber. E não estamos falando sobre finanças. Eu perdi o meu aqui de novo. Estamos terminando, e eu até preciso terminar mesmo. O amor é demonstrado por ações, foi o que a Jéssica acabou de ler. O amor não é o que falamos, mas o que fazemos. Amor é o ato de dar suas posses, talentos e a si mesmo ao outro. E o resultado do amor? As orações são respondidas, porque muitas vezes a gente está orando e não tem a oração respondida e nem sabe por que não é, né? Lá no 22 e 23 fala: nossas orações serão interrompidas sem uma vida de obediência a Deus. Assim como Caim e o seu culto foram rejeitados por Deus por causa de suas atitudes mundanas. Permanência é a garantia. A permanência em Deus não é uma experiência mística. Consiste em permanecer no ensino apostólico sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus, e viver de acordo com isso. É uma frase de Augusto Nicodemos que eu gosto muito, não está aí, está ali, é o último. Irmãos, viver no amor, permanecer no amor, ter a garantia da salvação. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Isso tudo, como a gente falou no início, isso tudo coincide com o ensinamento bíblico ou com o meu desejo mundano. A permanência em Deus não é uma experiência mística. A minha certeza de salvação não está baseada só no que eu sinto, mas no que a palavra de Deus diz que é. A minha Bíblia, a minha vida, ela precisa ser norteada pelo que a palavra de Deus diz que é. Por isso que é importante a escola bíblica dominical.
Porque quando a gente vive só das nossas experiências, a gente corre um sério risco de basear a nossa vida cristã no que eu sinto e não no que Deus diz que deve ser. Deu para entender? Às vezes a gente ouve coisas de pessoas falando que quando você vai para a Bíblia, pode ser muito bonitinho no meio gospel, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. O mandamento bíblico, a orientação bíblica está completamente diferente daquilo. Então, a gente só vai ter noção de que o que a gente experiencia é realmente aquilo que Deus quer, quando isso está alinhado com o que a palavra dele fala. Tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se estiver em desconformidade com o que a sua palavra fala, não é bíblico, não é de Cristo, não é onde a gente deve firmar as nossas certezas. A nossa fé e as nossas verdades inabaláveis devem estar firmadas na palavra de Deus. Aquilo que Ele nos deixou, ela é a nossa regra de fé e prática, e não baseado naquilo que eu sinto, eu acho e eu penso. A permanência em Deus não é uma experiência mística, consiste em permanecer nos ensinos apostólicos sobre Jesus, o Filho de Deus, e viver de acordo com isso. Eu sei, eu conheço, mas eu vivo. Eu sei, eu conheço, mas eu vivo isso, eu pratico isso, ou só está na minha mente, não desceu para o meu coração e não é expresso nas minhas atitudes? Vivência. Não é só conhecer, é fazer, é viver uma vida que expresse o Evangelho na minha conduta. Deus não está esperando de você uma performance religiosa. Ele está esperando de você um coração sincero de adorador. Cris, ora ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te louvamos, Senhor Jesus, pelo teu amor por nós, ó Pai. Obrigada pela salvação, ó Pai. Tão grande amor que o Senhor ali naquela cruz por nós, ó Pai. Paizinho amado, que o Senhor conduza, Pai, nosso coração, nosso pensamento, Pai, que seja de acordo com a Tua palavra, para que possamos agradar ao Senhor, ó Pai. Porque agradando ao Senhor, Pai, temos certeza que amaremos o nosso irmão. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a termos sempre o verdadeiro amor que vem do Senhor, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo nos conduza à Sua verdade e ao Seu querer. Em nome de Jesus. Amém.